Olá, bom dia! Bem-vindos ao Radar DN Brasil dessa sexta-feira, 29 de maio. Chegamos ao final de mais um mês e que marca um mês importante para o DN Brasil. Fica com a gente até o final do programa que você vai descobrir por quê daqui a pouquinho. Vamos começar a nossa edição então falando de um tema que tem movimentado Lisboa. A Semana Brasil-Portugal, uma sequência de eventos que começou já na quarta-feira, que tem trazido autoridades, políticos, juristas, intelectuais brasileiros aqui para Portugal para uma série de discussões sobre política, língua portuguesa, cultura. E o que é essa Semana Brasil-Portugal? É um evento que nasce movimentado pela realização do Fórum de Lisboa. O evento capitaneado pelo Instituto, fundado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O Fórum de Lisboa começa já na segunda-feira, 1º de junho, e traz uma discussão este ano sobre democracia, inteligência artificial e novas tecnologias. Eu conversei com o ministro Gilmar Mendes, que antecipou um pouco dos detalhes sobre essa edição do evento. Estamos indo, né, Carolina, como você sabe, para a 14ª edição desse fórum. E a cada ano fomos tendo mais novidades. E inicialmente era um fórum jurídico de Lisboa. Depois também ele foi se internacionalizando, mantivemos o nome, mas fomos trazendo pessoas de outros países, americanos, alemães, e também a temática foi sendo ampliada. Nós temos muitos debates sobre política, sobre ordem internacional, sobre questões econômicas as mais relevantes, sobre reformas que podem ser feitas no plano global e também no plano interno. E este ano nós estamos indo então para a 14ª edição. Temos mais de 71 painéis, portanto, o que nós chamamos os painéis principais e os painéis paralelos, e talvez tenhamos o maior número de palestrantes, mais de 450 palestrantes, o que é um movimento bastante expressivo, com muito interesse nas inscrições. Isso também movimenta a nossa realidade político-institucional no Brasil. E nós ficamos muito satisfeitos de ver também o sucesso que o Fórum de Lisboa faz em Portugal, todo esse movimento e todo esse acolhimento por parte de Lisboa, mas não só de Lisboa, por parte de Portugal. O tema dessa edição, ministro, Nova Ordem Internacional, Tecnologia e Soberania, como o senhor mencionou, com pessoas de diversas esferas envolvidas, mas, na sua opinião, o Brasil tem alguma missão ou tem alguma obrigação, digamos assim, de liderar esse tipo de discussão na atualidade? Eu tenho a impressão de que o Brasil tem um papel importantíssimo hoje no contexto global. Nós temos percebido, inclusive, o papel que tem desempenhado o presidente Lula da Silva nesse peculiar contexto em que nós estamos inseridos. Nós temos essa novidade para este ano, que é a entrada em vigor do Tratado União Europeia-Mercosul. Acho que para os dois lados é um movimento interessante e talvez para o mundo é também uma oportunidade interessante de ver aí dois significativos players tendo novas perspectivas. É capaz até que a crise mundial que se instalou e se agravou a partir da nova presidência do presidente Trump, tenha ajudado, ironicamente, a acelerar a assinatura desse acordo que é extremamente importante. E nós vamos estar essa temática em Lisboa. Nós vamos ter 3 keynote speakers importantíssimos. O Thomas Friedman, que já esteve numa das versões do fórum há 2 ou 3 anos. O Joel Mocker, que é o Prêmio Nobel de Economia de 2025. E o Ivan Duque, ex-presidente
da Colômbia, que estarão falando sobre estará falando sobre essa temática da América Latina e todos os problemas que temos. E vamos estar discutindo o problema da tecnologia. E, e nós temos no Brasil também o sentimento de que precisamos estar à frente nesse debate sobre redes sociais, ou pelo menos devemos ser partícipes ativos, sobre desenvolvimento tecnológico na área de inteligência artificial, regulação de inteligência artificial. Portanto, toda essa temática estará sendo discutida com interlocutores importantes do mundo todo. Eu vou voltar um pouquinho na sua fala, então, o senhor mencionou agora a decisão, não é, os decretos recentes dos últimos dias do presidente Lula que corroboram aquele entendimento que o STF já tinha tido com relação à regulamentação das Big Techs e a responsabilidade sobre os conteúdos publicados, não é? No seu entendimento, isso de fato marca um avanço para o Brasil nesse Acho que setor? avançamos bastante. A partir não de uma atividade inicialmente legislativa, mas da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet e da interpretação que foi possível ser construída, agora o governo avança nesta consolidação, vamos chamar assim, do entendimento constante daquela decisão. Também tivemos uma decisão importante do Congresso Nacional Brasileiro, o chamado ECA Digital, não é? Esse Estatuto da Criança e do Adolescente aplicado ao sistema da internet. Portanto, o Brasil tem o que apresentar nesta seara e acho extremamente importante que discutamos isso com os colegas europeus, com os colegas portugueses e que possamos também trazer as nossas visões e as nossas contribuições. E essa entrevista na íntegra você confere na segunda-feira, dia 1º, primeiro dia do Fórum de Lisboa, no nosso site, também na edição impressa do DN Brasil. Vamos falar agora ainda das relações entre Brasil e Portugal, mas agora em outro setor, na energia. O Brasil tem agora a Coalizão Eólica Marinha, um grupo formado por empresas, universidades, para tentar desbloquear projetos de fomento de energia eólica, produção de energia eólica em usinas offshore, em alto mar. Essa coalizão, recém-formada, escolheu Portugal para sua primeira agenda internacional. A Coalizão Eólica Marinha é uma iniciativa do Conselho Global de Energia Eólica para tentar destravar os investimentos na produção de energia eólica offshore no Brasil. Durante a agenda em Portugal, o grupo teve reunião com entidades portuguesas na sede do Conselho, em Lisboa, e também visitou o Parque Eólico Offshore do país, que fica em Viana do Castelo. E a gente fez ali essa coalizão de empresas, indústrias, governos estaduais, instituições parceiras que já trabalham nesse tema e também um membro técnico que são universidades e ONGs. Essa coalizão marinha, ela tenta desbloquear e fazer uma forma de iniciar e acelerar o projeto, a tipologia de eólicas offshore no Brasil. A gente ainda não tem eólicas offshore no Brasil e a gente quer ver se começa a acelerar essa tipologia por lá. E a coalizão ela vem nesse sentido de buscar atuar em duas frentes. Desbloquear as primeiras sessões diárias para estudar e ver se é possível desenvolver as eólicas offshore e desenvolver um diálogo com a comunidade civil para esclarecer, trazer informações verídicas, trazer uma explicação sobre o que é essa tipologia, como que ela interage com os outros usos do mar, tentar clarificar ao máximo e trazer a população para junto para tentar também ver os benefícios das eólicas offshore. A coalizão foi formada depois que o Conselho Nacional de Política Energética aprovou, em abril, o marco regulatório para a exploração das eólicas offshore. De acordo com dados do Banco Mundial, até 2050, a expectativa é de que o Brasil possa movimentar mais de 900 bilhões de reais em investimentos neste setor.
É nessa fase que a gente está. O decreto regulamentador está sendo trabalhado pelo Ministério de Minas e Energia e nesse decreto vão ter as regras para poder fazer a sessão diária. A gente tendo esse decreto e tendo as primeiras sessões diárias, os empreendedores vão poder estudar as áreas, colher dados primários, entender se tem viabilidade econômica, técnica e ambiental para os projetos e assim a gente consegue avançar. Em meio aos vários conflitos internacionais que geram crises cada vez mais intensas na produção de petróleo e gás, as energias renováveis são consideradas a principal oportunidade para que cada país possa alcançar a sua autonomia energética. Não é a primeira vez que estamos vendo essas situações. Nos anos 70, foram as famosas crises de petróleo. Em 2022, tinha o começo da guerra da Rússia com a Ucrânia, que o gás na Europa foi restringido, os preços de gás e eletricidade foram aí bem em cima. E essa vulnerabilidade, eu acho que cada vez mais os governos estão procurando sair definitivamente dessa inseguridade energética, né? E criar segurança energética, né? Eu acho que quer o Brasil, quer grande parte da Europa tem algo muito semelhante. A matriz elétrica brasileira é praticamente renovável e Portugal neste momento incorpora cerca de 76% a 80% de energia renovável na produção de eletricidade. E o que este choque energético, com base, no fundo, na precificação de petróleo e de gás natural, com base na restrição que está a ser imposta de logística no Estreito de Hormuz, demonstra que as nações quiserem ter um papel na economia global e alguma coisa a dizer na sua soberania, quer política, quer energética, têm que tentar ser o mais independente possível do ponto de vista energético. Nesse mês de maio, nós comemoramos o Dia Mundial da Língua Portuguesa, essa língua maravilhosa falada por milhões de pessoas pelo mundo todo, que é a minha língua, que é a sua língua, a língua de Brasil, de Portugal e de tantos outros países. E para marcar esse momento, eu conversei com uma personalidade, a gente pode dizer assim, que está ligada à língua portuguesa. É o professor Marco Franco Neves, um português que tem cada vez mais estreitado aí relações com o Brasil, principalmente com os seus conteúdos produzidos nas redes sociais. Vídeos super engraçados, curiosos, divertidos, que falam sobre as diferenças da nossa língua, as origens de alguns dos nomes que nós conhecemos. O professor Marco tem uma série de livros já publicados aqui em Portugal e agora o primeiro deles está chegando no Brasil. Professor Marco, cada vez mais próximo do Brasil e não só pela língua portuguesa, não é? Mas também com o seu trabalho e as suas obras chegando por lá, é isso? Sim, e fisicamente também fui ao Brasil 2 vezes no último mês, o que é, eu tinha lá ido já há 2 anos, assim, de passagem, e também já há muitos anos de turismo, e agora de repente no mesmo mês fui 2 vezes, o que tem sido muito engraçado. Por vários motivos. Primeiro porque conheço muitas das pessoas que até já conheço à distância e que vejo a comentar e que vão ter comigo e é muito, muito engraçado perceber que nós falamos uns com os outros e há aquele mito que é muito difícil, mas afinal na prática depois nós conseguimos falar perfeitamente e é muito bom ter um oceano no meio mesmo assim conversar. E depois também porque há um livro meu que vai lá, esta é a edição portuguesa, mas que vai sair lá, que é o Queria Já Não Quer, um livro sobre alguns mitos, algumas ideias falsas sobre a língua, mas também sobre algumas ideias verdadeiras sobre a língua. E eu fiquei contente por ali e para lá. É claro, mas o título desse livro é maravilhoso, porque, olha, queria, já não quer, é uma pergunta que a gente do Brasil escuta muito aqui em Portugal, quando responde, então, desculpa, eu queria aqui um pãozinho. Olha, queria, já não quer, que mostra um pouco dessa diferença do que é o nosso uso do dia a dia para a língua, não é? Sim, eu aí devo dizer 2 coisas. Primeiro, eu também ouço muito a pergunta cá. É uma piada muito típica nos cafés, desde novo que chega um café, eu queria um café. E as pessoas respondem, queria, já não quer, mas muitas vezes quando nós estamos entre brasileiros e portugueses há esta ideia de que isto é uma pergunta que nós fazemos mais aos brasileiros, mas eu por acaso acho que é para todos, é uma piada geral. Mas há mas precisamente porque há estas pequenas diferenças, aquilo que pode ser visto por um português como uma piada pode ser visto por um brasileiro como uma falta de compreensão da pergunta. Portanto, o livro não é sobre essas diferenças, é sobre algumas questões da língua portuguesa, mas também fala desta questão do queria, já não quer, e acaba por falar dessa pergunta. Eu digo, estas diferenças e estas pequenas
poeiras na comunicação também só existem porque, na verdade, nós falamos a mesma língua. E exatamente pelo seu jeito também muito natural de lidar com isso, eu acho que isso também é um fator que colaborou para o seu sucesso nas redes sociais também junto aos brasileiros, não é? O professor Marco começa a fazer os seus vídeos muito didáticos sobre algumas curiosidades da língua portuguesa, pegando aí esses aspectos que são diferentes entre os países e de repente começou a aparecer um monte de brasileiro lá acompanhando esse conteúdo, é isso? Sim, foi isso que aconteceu e eu achei muito curioso e fiquei muito feliz. Devo dizer que quando eu comecei a fazer os vídeos foi para as pessoas que estavam à minha volta, para alunos, para colegas, para familiares, e depois comecei a perceber que algo que pode parecer natural agora visto à distância, mas comecei a ser comentado por pessoas que falam português em vários países e no Brasil em particular foi muito forte e está a ser muito, muito intenso, o que é bom, e eu fico muito feliz porque também acho que é importante para todos ouvirmos os outros sotaques do outro lado, para nós também ouvirmos os sotaques brasileiros, os brasileiros também ouvirem alguns sotaques portugueses, africanos, dos vários países de língua portuguesa, só nos faz bem. Às vezes há esta ideia, e cá em Portugal também acontece muito, de que é preciso proteger a língua, que é preciso as pessoas têm medo que as pessoas ouçam outras variedades do português, e isto ouve-se muito entre pais, que têm medo que os alunos ouçam outras variedades do português, mas eu digo sempre que isso não tem mal nenhum, antes pelo contrário, só faz bem ouvirmos os outros. Hoje tem aqui em Portugal essa questão, principalmente com as crianças, né, muito forte dos pais, muito preocupados porque o consumo de produtos de entretenimento infantil do Brasil aqui em Portugal, esse consumo é cada vez maior. O que também é natural, visto que o Brasil é um país que tem muito mais gente produzindo muito mais conteúdo, é de certa forma natural e até esperado, mas existe realmente essa grande preocupação. E como é que vê isso? Eu devo dizer que é natural as pessoas terem alguns medos relacionados com a língua. Isso aconteceu desde sempre, em todas as épocas. Mas aqui, neste caso, eu devo dizer, primeiro, que se nós achamos em Portugal que há muita produção de conteúdos em português do Brasil, a única... Primeiro, é natural, lá está, porque são muito mais, mas a única resposta é também produzir cá em Portugal. Se as pessoas estão com esse problema, produzam também conteúdos cá em Portugal, e assim também do outro lado, se calhar, podem começar a ser ouvidos. Outra questão é, eu acho que se há uma pressão sobre a língua portuguesa que pode até ser negativa no sentido em que nos pode afastar da própria língua, é a pressão do inglês, não é a pressão das outras variedades da língua portuguesa. Portanto, aí acho que se é para ficarmos preocupados com alguma coisa, será com essa outra pressão. Mesmo assim, eu acho que não estamos ainda longe de estar em perigo. Eu digo muitas vezes que é muito mais perigoso para a língua o facto de termos muitos congressos científicos em muitas áreas que mesmo em Portugal ou mesmo no Brasil não conheço tão bem a situação, mas cá em Portugal conheço, são completamente em inglês, mesmo entre portugueses, de áreas muito particulares. Acho isso muito mais preocupante do que as crianças terem acesso a materiais vindos do Brasil. O que é que vai acontecer com esses materiais? Vão importar algumas palavras, como nós também sempre importamos. Não. Às vezes há pessoas que me dizem, mas já viste, é só para um lado, só os portugueses é que importam palavras do Brasil e não ao contrário. Eu digo, quer dizer, historicamente, digamos que ainda foram muito mais as palavras que foram para lá do que as que vieram de lá para cá. Portanto, se virmos uma perspectiva histórica, há apenas um certo reequilíbrio nesta troca. Mas há essa importação que é natural, acontece desde sempre, não parece que seja dramática. Quanto ao sotaque, que é aquilo que realmente preocupa as pessoas, que os miúdos agora vão falar com um sotaque brasileiro, o que eu vejo é, só pode acontecer de facto se a criança tiver uma socialização tão pobre que só passa o dia todo só a ver YouTube. Só nessa situação é que isso seria possível. O que acontece muitas vezes é as crianças imitam outros sotaques, às vezes a brincar, às vezes até brincam com os pais, porque eu já percebi que as crianças percebem que os pais ficam irritados e começam a picar os pais, mas na prática, tendo em conta que vivem em Portugal rodeados de uma pronúncia particular, com o tempo é essa a pronúncia que vão adquirir. Aliás, o que nós vemos, por exemplo, com os alunos de pais brasileiros que estão cá em Portugal é que vão ou adquirir o sotaque português ou ficar com os dois. Portanto, o que acontece é que ganham os dois sotaques. Portanto, eu não acho que seja uma preocupação, e sei que isto não é, esta minha opinião não é partilhada por muitas pessoas. Acho que essa preocupação é mais do que excessiva, portanto, tem base num certo desconhecimento de como é que as línguas funcionam. Portanto, eu não acho que haja perigo nenhum para a nossa língua ver palavras do Brasil que vêm para cá, e de cá que vão para lá, e que vêm de Angola também, e que andam a circular. E uma das coisas que eu gostava, no fundo também é um dos objetivos que eu tenho quando faço estes vídeos e escrevo os meus livros, é que as pessoas
vivam de forma mais saudável com essa variedade. É isso que eu tento. Dá sempre para conversar nessa nossa língua linda, que é a língua portuguesa, não é isso? É isso mesmo, dá sempre para conversar entre oceanos e neste triângulo entre a África, Angola, entre a África, Brasil e a Europa, sem esquecer da Ásia, que também tem lá uns quantos falantes portugueses. Perfeito. Obrigada por ter participado e conversado com a gente hoje. Muito obrigado. É a beleza da nossa língua portuguesa que ganha o mundo cada vez mais. E ainda falando nessa relação, em breve, os brasileiros vão poder acompanhar um novo programa de turismo que vai mostrar Portugal de uma maneira diferente, de uma maneira fora do mapa. Eu conversei com a Lígia Vargas, a historiadora que está à frente desse projeto, que acabou de passar vários dias gravando o programa aqui em Portugal, que em breve vai estar disponível para todo mundo poder acompanhar no Brasil. Conhecer Portugal, mas de uma maneira diferente, uma maneira fora do óbvio, uma maneira que tem um olhar particular voltado muito para a cultura, para as tradições, não só a cultura no sentido acadêmico de museus e obras, mas também comportamento, gastronomia. Então é um olhar diferenciado para o que o turista comum já sabe, já conhece. Então é para repetir Portugal de uma forma diferente. E a gente conversando previamente, você me disse que preparou todo o roteiro, não é? Fez a produção do programa e chegando aqui para gravar, esse país ainda te surpreendeu demais, foi isso mesmo? Exatamente isso. Aí eu vou dar um exemplo aqui de Lisboa. Eu estive no Teatro Romano, que é um museu clássico, um museu que está aí na rota turística, que está num bairro super visitado, mas que tem, por exemplo, elementos ali que comprovam a existência humana pré-histórica. Isso eu não tinha encontrado ainda. Não é só romana, também é pré-histórica, que tem ali camadas de preservação do incêndio que aconteceu na época da reconstrução, que causou a reconstrução de Lisboa, que tem solos preservados pelo fogo. Então, eu não sabia que naquele espaço, além de toda a cultura romana, também existia comprovações arqueológicas de momentos antes e depois. Nós passamos pelo norte, no Porto, Guimarães, no Douro. Estivemos na Quinta da Corte, que é uma quinta particularmente muito especial, porque remonta a vivência duriense. Apesar de ter toda uma experiência luxuosa, ela mantém a história, preserva a história do Douro tradicional, então foi muito, muito especial. Depois nós descemos, viemos para o Alentejo, em Évora, especificamente ficamos hospedados, mas fizemos também os arredores e retornamos a Lisboa, que foi o nosso ponto de partida, para cobrir aqui a capital, que é tão especial e que é ponto de chegada e de partida de muitos, né? Há muito tempo. Então, para terminar, vamos falar como é que o Fora do Mapa vai estar disponível e acessível para as pessoas acompanharem no Brasil. A partir de julho, disponível para o brasileiro que tem acesso ao Travel Plus nas Smart TVs e muitas de outras formas. A princípio, a gente não sabe se vai ter uma disponibilidade online na íntegra do programa. Isso ainda está em processo de avaliação, mas as pessoas podem acompanhar através do meu Instagram, que é Lígia Vargas RJ, todas as novidades e me mandar perguntas e me pedir dicas, porque o objetivo aqui realmente é conectar cada vez mais as pessoas do mundo inteiro, Brasil, Portugal, principalmente pela nossa história e pela nossa conexão natural, orgânica. E eu falei no começo do programa que a gente ia celebrar o DN Brasil e é por isso que a Amanda Lima já está aqui comigo, a nossa editora-chefe responsável pelo DN Brasil, para marcar semana que vem, 3 de junho, 2 anos de DN Brasil, né, Amanda? Tá voando.
Nossa, parece que foi ontem que a gente começou, né? Parece que foi ontem que nós começamos essa grande jornada, agora celebrando 2 anos. E é claro que é um momento de agradecer a todos vocês que nos acompanham, a toda essa equipe, a Carol que idealizou o Radar DN Brasil, que está sendo um sucesso, tanto aqui quanto no Brasil. E acho que temos muito a agradecer a todos vocês que nos acompanham, aqui no Radar, no DN Brasil, mas também das notícias todos os dias, porque eu acho que efetivamente nós conseguimos fazer a diferença na vida das pessoas, né, Carol? Com as nossas reportagens, com as nossas abordagens, que são muito humanas, muito sensíveis, muito explicativas, né, que é uma notícia que realmente tenta tirar todas as dúvidas. A gente também está sempre em contato com vocês, abrindo as caixinhas de perguntas para perguntar exatamente o que vocês querem saber, e é esse tipo de jornalismo que a gente acredita, é esse tipo de jornalismo que a gente idealizou desde o início do DN Brasil e achamos que estamos fazendo um pouco da diferença na vida das pessoas, né, Carol? O que você acha? Total, concordo com tudo e acho que é importante a gente dizer também, relembrar um pouquinho, né, Amanda? A gente está dentro do Diário de Notícias, que é um dos jornais mais antigos da Europa e é um jornal que 2 anos atrás entendeu que precisava se comunicar, falar diretamente com os brasileiros que vivem em Portugal ou com os brasileiros ainda no Brasil, mas que têm interesse em viver em Portugal, com as autoridades que fazem parte dessa relação. Então, o DN Brasil é um marco também para Portugal. Exato, é uma marca histórica para Portugal que mostra, que reforça as relações entre os dois países, porque além dos temas cotidianos que nós cobrimos aqui, nós também estamos sempre presentes nos eventos da Embaixada, quando autoridades brasileiras visitam aqui, nós também sempre temos essa cobertura e agimos mesmo como uma ponte entre Brasil e Portugal, que são países que estão totalmente ligados e que a tendência é que sempre estejam mais interligados, até porque a imigração entre os dois países sempre vai existir, a relação política também, independente de governos, ela também sempre vai existir, porque ela é de fato uma ligação histórica. E estamos muito felizes em celebrar esse novo ano, novamente agradecendo a audiência de todos vocês, seja nas redes sociais, seja no site, seja aqui no nosso Radar DN Brasil. E entrando agora no 3º ano, a gente vai ter novidades. Entrando numa nova fase. Então, datas importantes. 3 de junho, 2 anos de DN Brasil. E aí, a partir de 4 de junho, nosso 3º ano de atividade, com novidades por aí. Nós vamos contar daqui uns dias. Mas o que nós esperamos é que a gente continue contando aquilo que é importante para o dia a dia das pessoas, ampliando um pouco mais a nossa cobertura. Mas aqui também acho que é importante que a gente lembrar alguns momentos importantes que a gente teve, né, nesses últimos 2 anos. Tantas coisas que nós noticiamos primeiro, casos emblemáticos, da questão documental, das visitas que nós fizemos com exclusividade, por exemplo, a estrutura de missão. Quando nós divulgamos agora recentemente que o governo vai acabar com o artigo 92, que é de regularização por estudantes. Ou seja, todas essas notícias vocês viram primeiro aqui no DN Brasil. E isso é resultado do nosso esforço, resultado do reconhecimento que também as fontes têm conosco, da confiança que tem, para a gente conseguir noticiar isso primeiro e com detalhes para vocês aqui no DN Brasil. E também nesse trabalho integrado com o Diário de Notícias, que é sempre um trabalho interligado, de assuntos que nós escrevemos no Jornal Diário, escrevemos no site do DN e que também se interligam, porque a imigração e os temas cotidianos, eles não estão alheios do resto do país. Eles fazem parte da agenda política, eles fazem parte da agenda social, eles fazem parte da agenda econômica por causa da nossa força de trabalho. Então, é realmente um trabalho que nos orgulha muito, né, Carol? E pensando agora nesse 3º ano, em breve a gente vai anunciar as novidades, mas podemos já dizer que nós vamos ampliar a nossa cobertura, vamos ter aí novos horizontes, mas sempre mantendo aquilo que é muito essencial para nós, jornalistas. É importante frisar, somos jornalistas do Diário de Notícias e do Diário de Notícias Brasil, que é sempre ter informação correta, sempre ter informação detalhada, divulgar primeiro só quando nós temos certeza, não divulgar coisas que você vê no título, na manchete, e depois quando você vai ler o texto é outra coisa, só para caçar like, sabe? Esse tipo de coisa aqui no DN Brasil, pelo menos enquanto a gente tiver, esperamos que seja por muito tempo, não vai ter. Não vai ter. É importante que vocês tenham essa clareza daquilo que é o jornalismo que nós fazemos, daquilo que efetivamente é o jornalismo, e é isso que nos diferencia. Além, é claro, do carinho que nós temos com a audiência, que a audiência tem conosco. Inclusive, Carol, contar aqui rapidinho, eu tive num evento na Fábrica Braço de Prata essa semana e estava lá uma conterrânea tua, do Ceará. E ela me viu e falou, olha, eu te conheço. E ela não mora aqui no Brasil, ela mora lá no Ceará. Aqui em Portugal. Aqui visitando. Ela não mora aqui em Portugal, ela mora ainda no Ceará. Ela mora lá no Ceará, ela está visitando uma familiar dela, que mora aqui em Lisboa. Elas foram lá num evento na Fábrica Braço de Prata e ela me olhou e me reconheceu, uma pessoa que está lá no Brasil, lá no interior do Ceará, e veio, agradeceu, disse que gosta muito de nos assistir, que gosta muito das notícias, tirou foto com a gente. Então, assim, são esses momentos que realmente nos mostram que o trabalho que a gente faz aqui todos os dias, e que é mesmo todos os dias, gente, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, é um trabalho que vale muito a pena. O DN Brasil é o seu jornal brasileiro em Portugal. É isso, não é isso? Então, olha,
Vale dizer que quem quiser falar com a gente, já sabe, a gente encerra todo o Radar DN Brasil, deixando aqui o reforço para quem tiver sugestão de pauta, mensagem. Quem quiser falar com a gente de alguma forma, manda um e-mail. Qual é o e-mail? dnbrasil@dn.pt. Muito bem. Dá para deixar também uma mensagem pelo nosso número de WhatsApp ou um comentário nas nossas redes sociais. Então, juntas hoje a gente encerra o Radar DN Brasil dessa sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Um abraço e até o próximo. Obrigada, pessoal. Até a próxima.